Olá, pessoal, bora para mais uma aula, bora para mais uma gravação de direito penal, uma live especial. O que eu quero trabalhar com vocês hoje é combinação de lei penal e lei penal intermediária, beleza? Esse é o tópico da nossa aula. Eu vou trabalhar com vocês tanto a parte conceitual quanto algumas resoluções de questões. E ao final, eu quero que vocês me digam o seguinte: Pedrão, tá tranquilo, eu entendi, eu compreendi a matéria e dá para seguir daqui sozinho. Estou respondendo todas as questões aqui do que concursos e estou gabaritando. Esse é o objetivo da nossa aula, fechou? É muito importante nós entendermos que o nosso legislativo, não é, meu time? Ele é um legislativo ativo. E a função típica de legislar, a função legiferante, ela é muito constante. Então pode ser que você hoje tenha uma lei, amanhã uma lei diferente e daqui a um tempo curto venha outra edição legislativa. Então olha que bacana, num curto espaço de tempo, por vezes eu tenho uma sucessão de leis que elas vão se revogando. E aí? Qual que eu aplico? Qual eu deixo de aplicar? Nós já estudamos, e se você for pegar aqui, ultratividade, lembra da extratividade da lei penal? Ultratividade, retroatividade e todas aquelas nuances nós já tivemos. E aí você vai buscar aqui no final dessa aula, você vai dar um Google e vai colocar aqui concursos e o tema que você quer estudar de direito penal. E eu tenho certeza que você vai localizar uma aula nossa. Tranquilo? Beleza, Pedrão. O que você vai contar de bom pra gente hoje, então? É o que eu havia falado com vocês. Nós vamos trabalhar combinação de leis penais. E o mais importante de tudo, eu quero que vocês me digam se é ao final dessa aula, se é possível fazer esta combinação de leis. Pedro, eu não entendi nem o que é essa tal de combinação de lei penal. E aí eu vou te explicar agora, beleza? Você já entendeu no primeiro momento que eu posso ter hoje, você cometeu um crime. E aí o tempo do crime é o momento da ação ou da omissão. Beleza? E aí durante a ação penal vem uma lei penal superveniente. Ao momento da sentença, eu aplico aquela lei ao tempo do crime ou essa lei posterior? Depende, Pedro. Depende se essa nova lei ela é benéfica ao réu. Se ela for benéfica, eu vou aplicar a lei nova e darei retroatividade. Se ela for uma lei mais gravosa, não aplico. Eu mantenho aquela lei inicial, dando a ela ultratividade, ultrapassando o tempo de sua vida. Belezaça. Até aqui entendi. Mas e se porventura, você está me falando, a primeira lei é benéfica, a segunda lei, no segundo momento, ela é benéfica, mais favorável. Mas se no primeiro momento eu tinha uma lei que era benéfica numa parte, veio uma lei posterior e só parte dela é benéfica a mim. Eu posso fazer a junção dos melhores mundos, do melhor dos mundos de cada lei? E é esse o ponto central da nossa aula de hoje, beleza? Olha a pergunta inicial que eu faço. Pedro, eu não entendi nada desse exemplo que você deu. Fica tranquilo que nós vamos entender agora. Pergunta: para beneficiar o réu, admite-se admite-se a combinação de leis penais? Sim ou não? Responde aí comigo. Para beneficiar o réu, admite-se a combinação de leis penais? Eu quero que você responda, porque é com base nessa sua primeira resposta que nós vamos alinhar toda a nossa aula, fechou? E aí, beleza. Você disse, Pedro? Claro, direito penal é pró-réu. Se o direito penal é pró-réu, eu vou admitir a combinação de leis penais.
Não, Pedro, não dá para fazer a combinação de leis penais. Pedro, eu sequer entendi o que é isso. E para você que respondeu, sequer eu entendi o instituto, eu vou tentar desenhar aqui com vocês. Pensem o seguinte. Eu vou até colocar mais para centralizado aqui, ó. No momento da conduta, eu tinha a lei A. Beleza? E o que essa lei A ela previa? Eu tenho uma pena privativa de liberdade de 2 a 4 anos, mais o pagamento de multa. E essa multa está fixada no preceito secundário em 100 diárias. Tá aqui, ó, 2 a 4 e 100 dias multa, beleza? Essa é a lei que eu não teria dificuldade alguma de entender. Ao momento do momento do crime, havia essa tipificação penal. Durante a ação penal, surgiu a Lei B. E agora, olha só, meu time, a Lei B, ela passa a trazer um preceito secundário que mudou. Agora eu tenho de 1 a 3 anos e pagamento de 1.000 dias multa. E aí eu pergunto para você, doutor, doutora, você na qualidade de réu, ou melhor, você na qualidade de advogado, advogada do réu, o que você aconselharia? O que há de melhor? O que será que o seu cliente preferiria? A incidência da lei A ou a incidência da lei B? E aí? Será que o réu prefere ter aplicado uma pena de 2 a 4 anos e mais 100 dias multa? Ou o réu, a ré, preferirá ter a pena de 1 a 3 anos e 1.000 dias multa? E aí, meu time? O que você acha? Pedrão, claro que a pena é menor, a pena de 1 a 3 anos. Mas vocês percebam que quando eu tenho a lei B, ela traz uma pena de multa de 1.000 dias. Se nós pegássemos agora, sei lá, coloca aí um salário mínimo, vamos colocar uma conta básica, porque de matemática eu não sou muito bom. Coloca aí uma pena, um salário mínimo de R$ 1.400. O mínimo do dia multa é 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Se eu estou falando de 1.400, eu vou ter mais ou menos R$ 46 de dia multa. Multiplica 46 por 1.000. R$ 46.000. Então aqui na nossa brincadeira eu teria 1 a 6 anos mais R$ 46.000 de multa. Do outro lado, eu tenho uma pena que é de 2 a 4 anos mais 100 dias multa. E agora eu não vou mais falar em R$ 46.000. Eu vou pegar esses R$ 46 e vou aplicar em 100 dias. 100 vezes 46, que vai dar 4.600. E agora, será que é tão fácil assim para o réu? Se nós considerássemos uma pena mínima, o réu preferiria ter uma pena de 2 anos e o pagamento de R$ 4.600 de multa, ou uma pena de 1 ano e pagar R$ 46.000 de multa? Ai, Pedro, 2 anos não tá tão ruim assim, né? Olha, isso aqui tá parecendo juros compostos, essa conta. E aí vem a nossa brincadeira da aula. A nossa brincadeira da aula é justamente saber se eu posso fazer a combinação de lei penal para ter ali o melhor cenário possível ao réu. E qual seria o melhor cenário possível ao réu? Eu pego a lei B, é a pena, não é? A pena não é menor da lei B? É, Pedro, de 1 a 3 anos, menor do que 2 a 4. Só que aí eu pego a pena privativa de liberdade da lei B e associo a pena de multa da lei A, que é 100 diárias. E aí eu teria o melhor dos mundos. Nesse exemplo que eu dei, um ano de reclusão e pagamento de 100 dias multa. Será que dá para fazer essa brincadeira, meu time? E aqui eu vou colocar aqui e eu explico para vocês. Eu tenho 2 teorias. A primeira corrente diz que não. O juiz, ao combinar as leis, passa a legislar, criando uma terceira norma que a doutrina intitulou como lex tercia. E aqui cabe uma análise.
Eu tenho dois grandes penalistas que versaram sobre o tema. De um lado eu tenho o Nelson Hungria, do outro lado eu tenho o José Frederico Marques. O primeiro deles é Nelson Hungria, e o Nelson Hungria diz, olha, não é possível a combinação de leis penais, e por um simples motivo, meu time. Porque dentro da separação dos poderes nós temos hoje a tripartição de poderes. Sendo que o poder executivo tem como função típica governar, administrar e representar. O poder legislativo tem como função típica legislar. E o judiciário tem como função típica julgar. Julgar, judiciário. Legislar e fiscalizar, legislativo. Quer dizer então que o Nelson Hungria disse, se o judiciário se arvora dessa condição de legislador e junta duas leis, em verdade, ele não está fazendo uma hermenêutica entre tipos normativos. Ele está verdadeiramente legislando, criando uma terceira lei que nós chamamos de lex tercia, lei terceira. E ali afrontaria o princípio da República Federativa do Brasil, um princípio democrático que é a separação dos poderes. E Nelson Hungria diz, não, não pode. Já mais à frente, e aqui está bem detalhado para vocês, não pode, porque seria uma forma de usurpar a função do legislativo. Mas numa segunda corrente eu digo que pode. Por que pode, meu time, essa segunda corrente? E essa segunda corrente ela é capitaneada por José Frederico Marques. E ele nos diz o seguinte, Pedro, pode. Por que pode? O juiz ele não pode aplicar a lei B. Lembra que eu vou colocar, o juiz não pode aplicar a totalidade da lei A, ainda que revogada? Pode. Ultratividade. O juiz não pode aplicar a totalidade da lei B? Pode. Retroatividade. Se ele pode aplicar o todo de uma ou o todo da outra, por que ele não pode fazer a junção das duas? Ele não está em verdadeira atividade legislativa, mas ele está interpretando os limites que o legislador já impôs ao criar esses dois tipos penais. Não há uma criação de preceito primário, preceito secundário. Em verdade, o judiciário apenas está fazendo um cotejo, analisando as leis que já foram postas pelo Poder Legislativo, que passaram pelo devido processo legislativo. E essa teoria, meu time, é uma teoria muito forte em Portugal. Nós temos um doutrinador famoso no direito português, que é o José Américo de Carvalho. E o José Américo de Carvalho tem sua obra, a Teoria da Ponderação Diferenciada. E na teoria da ponderação diferenciada, está justamente visando na sua obra a combinação de leis penais. E ele diz, pode, porque aqui não há um ineditismo do judiciário. O judiciário não está criando um tipo penal, mas apenas fazendo uma integração dos tipos que já existem. E se eu posso dar sobrevida ou retroagir e caminhar na linha do tempo, por que eu não poderia fazer essa fusão? Pedro, caramba, agora ficou claro, eu entendi. E aí, meu time, se você entendeu essas duas correntes, de um lado Nelson Hungria dizendo não pode, por ferir o princípio da separação dos poderes, e do outro José Frederico Marques dizendo que pode, aliado à teoria da ponderação diferenciada, que o judiciário não está inovando, e sim integrando os tipos penais já existentes, resta saber como o nosso sistema judiciário aplica e reconhece essas manobras. E como, Pedrão? E aqui eu coloco para vocês de cara.
Aqui antecipei essas duas correntes e agora a pergunta que eu faço é: e o STJ? Como o STJ entende a possibilidade da criação da Lex Tercia, a terceira lei? Como o STJ compreende a matéria em sua jurisprudência da Corte Especial? E aqui, gente, a matéria é simulada, hein? A matéria é simulada, súmula 501, verbete 501 do STJ. E olha que bacana, porque este verbete se deu, e nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo, com relação à lei de drogas, a 11.343 de 2006. E o STJ sumulou a seguinte normativa: é cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343 de 2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da antiga Lei de Drogas, da 6.368 lá de 76. E aqui ao final ele mata a questão, sendo vedada a combinação das leis de drogas. E aqui eu já vou desenhar para vocês o imbróglio, o problema que nós tínhamos com relação à lei de drogas. Mas aqui você já fica claro, já liga uma luz vermelha. O STJ disse, por meio da sua súmula 501, ou aplica a lei nova ou aplica a lei antiga de drogas, mas tem que aplicar na íntegra. Não pode fazer combinação de lei penal. Escolha, réu. E aí? Mas Pedro, e a Corte Constitucional? E o Supremo Tribunal Federal? O que o Supremo Tribunal Federal tem a nos dizer? Será que o Supremo Tribunal Federal está alinhado com o STJ ou há uma divergência entre os tribunais especiais? Negativo, meu time. Segue a mesma dinâmica no STJ. E olha o que diz aqui o trecho, e aqui eu peguei um trecho da ementa no agravo regimental, no recurso ordinário em habeas corpus, lá de Santa Catarina, e esse aqui vou ajeitar. Olha o que diz: a jurisprudência desta Suprema Corte também veda a combinação de leis, que se caracteriza pela conjugação de aspectos favoráveis da lei anterior com aspectos favoráveis de lei posterior, de modo a buscar a aplicação mais favorável ao réu, por entender que representaria a criação de uma lex tercia, ou que transformaria o juiz em legislador. O STJ e o STF, neste parâmetro, está alinhado a Nelson Hungria. E sob a premissa central da separação dos poderes, diz: não vamos, poder judiciário, fazer combinações de leis. Ou aplicamos a lei antiga ou aplicamos a lei nova. Mas, em sendo uma ou outra, aplicar-se-á na íntegra. Fechou? Pedro, como que ficou essa história da lei de drogas? Porque que sentido tem isso? Deixa eu entender na prática. Olha como é tranquilo. Na lei antiga de drogas, eu tinha lá para o tráfico, que era no artigo 12, uma pena de reclusão de 3 a 15 anos. E o pagamento de 500 a 300 dias multa. Por que isso? E vem a lei nova, a 11.343, e coloca o tráfico no 33. E aí a lei nova diz: a pena é de 5 a 15 anos. E a multa é de 500 a 1.500. Socorro! Você vai me perguntar: Pedro, que dúvida o réu tem? Parece aqueles programas que você fica vedado e aí o apresentador diz: Pedro, você troca esta BMW por um sorvete de uva? Eu troco, sim! Pedro, você troca uma assinatura ilimitada no que concursos por uma caneta Bic? Sim! Você está respondendo de forma vedada, sem conhecer em que mundo alguém trocaria uma pena de 3 a 15 anos
e de 50 a 360 dias multa, por uma que sai de 3 e 15, vai chegar aos 15 anos, começa em 5 e termina em 15, e o pagamento era de 50, começa em 500. Quem trocaria, senhoras e senhores? Quem? Ninguém, né? Em sã consciência. Mas o legislador lá em 2006 teve a brilhante ideia de criar a figura do tráfico com a causa de diminuição lá do parágrafo 4º. Se o réu for primário, bons antecedentes, não integrar a organização criminosa, não se dedicar, ele pode ter uma pena reduzida de 1/6 até 2/3. Então olha que legal. Se na conduta antiga do tráfico de drogas eu fosse um traficante de pequeno porte, eu teria uma pena de 3 anos. E não havia a previsão da causa de diminuição. Já na lei nova, ainda que eu comece uma pena com 5 anos, se eu for um traficante de pequena monta, eu vou ter aplicado a causa de diminuição. E essa causa de diminuição pode chegar a uma redução de 2/3. E aqui eu coloquei para vocês, essa pena pode ir até 1 ano e 8 meses. Aqui já fica mais interessante. Antes eu tinha uma pena que no mínimo era 3. Agora, dependendo das circunstâncias concretas do caso, eu posso chegar a uma pena de 1 ano e 8 meses. Ainda que o valor da diária, do dia multa, fique em 166. Sendo que antes eu começava em 50. E aí eu posso fazer essa combinação de leis? Negativo. O STJ, o STF falou, meu amigo, você vai ou aplicar a lei antiga, ou você será submetido à lei nova, na íntegra. Eu não posso pegar a causa de diminuição e depois pegar a multa da lei antiga e reduzir 50 dias de 2/3. Não, sem bagunça, sem maluquice, sem maluquice. José Frederico Marques não gostaria dessa minha adjetivação de maluquice, mas sem essa possibilidade da ponderação diferenciada, sejamos mais objetivos e fiéis ao legislador dentro do nosso sistema representativo democrático. Se o legislador assim quis e tem o aval social para isso, você, Poder Judiciário, no máximo aplicará a lei mais favorável. Beleza? Tranquilo? Vamos ver se está tranquilo mesmo. Vamos ver se está tranquilo. Questão 2023, Eita, Pedrão já vai começar com promotor de justiça? Bora! Bora lá. Deixa eu colocar assim tudo preto. E assim. Letra A. Vamos lá. Promotor de justiça. Em relação à lei penal no tempo, assinar a alternativa correta. Na hipótese de crime permanente, aplicar-se a pena vigente no momento da privação da liberdade da vítima, ainda que outra pena mais gravosa esteja em vigor no momento da libertação da vítima. Essa aqui, eu vou explicar. Mas vamos supor que você tivesse na dúvida. Vamos deixar em aberto. B. A lei nova que deixa de considerar o fato como crime retroage somente para os casos que não houver trânsito em julgado. Gente, socorro. Pensa o seguinte, você está preso. Está cumprindo pena definitiva. Vem uma lei penal nova, e essa lei penal nova tira aquele crime deixa de existir dentro do ordenamento jurídico, ele pede a tipicidade formal. Minha pergunta a vocês, você está preso por um crime, sei lá, vamos pensar o crime de adultério. Não tinha, mas você estava preso por adultério. E o adultério depois deixou de ser crime. Você vai continuar a cumprir pena? Claro que não, é hipótese de abolício crimes. Então essa aqui eu nem vou fazer um parênteses, porque essa aqui é muito tranquila. A hipótese B é a lei nova que deixa de considerar um fato como crime retroage somente para os casos em que não houver trânsito julgado, nos casos que a ação penal está em andamento, tá certo? Claro que não. A abolício crimes acaba com tudo. Quer a ação penal em trâmite, quer a ação penal transitada em julgado, quer os efeitos secundários. Cai até a reincidência, meu time. Beleza? Então a B a gente vai passar aqui um belo de um traço. C.
A lei penal mais benéfica ao acusado sempre retroagirá, ainda que o fato seja praticado durante a vigência de lei excepcional. E aqui, meu time, tá errado, né? Porque a lei excepcional ela já vai ter um prazo limitado. Então ela já vai acabar, ela já nasce com uma previsão de encerramento. A diferença da lei temporária vem de tempo. Eu já sei quando vai acabar, é por um fato determinado. Lembra a lei da Copa? Agora, a lei excepcional pode ser por um período que nós não sabemos exatamente o dia que vai encerrar. Você sabe que dia que vai acabar a epidemia da dengue? Você sabia a época da pandemia do Covid? Não. Então aqui está errado. Porque se assim fosse, nós não teríamos lei excepcional. Ela vai acabar a vigência dela e os fatos que foram praticados no período da lei excepcional vão ser considerados atípicos. Não haveria menor sentido de ser. Letra D. Vamos ver se faz sentido. É vedada a combinação de leis penais, ainda que a combinação seja mais favorável ao réu. É vedada a combinação de leis penais, ainda que a combinação seja mais favorável ao réu. Caramba, Pedrão, essa daí tá certa. Putz, tá certa. E por que a A tá errada? Essa aqui também é tranquila, a gente vai dar um upgrade na aula. Vamos mais uma vez a leitura da letra A. Na hipótese de crime permanente, aplica-se a pena vigente no momento da privação da liberdade da vítima, ainda que outra pena mais gravosa esteja em vigor no momento da libertação da vítima. Aqui não, meu time. Nos crimes permanentes ou na continuidade delitiva, você vai prorrogar o tempo da consumação. Quem disse isso não fui eu, foi o próprio STF. Olha aqui. A súmula 711, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então olha que bacana, eu sequestrei a vítima na data de hoje, sabadão. Se eu mantiver a vítima lá até em cativeiro, até maio, 20 de maio, e quando a vítima for resgatada, houver uma lei penal nova, mais gravosa do que no momento que eu sequestrei essa vítima aqui em abril, qual que vai aplicar? O momento em que eu sequestrei a vítima, 20 de abril, ou o momento, a lei que já vigia lá em 20 de maio? Essa de 20 de maio é mais gravosa. Ai, Pedro, é no momento da ação, então é a lei primeira, negativo. O STF disse que não. Com base na súmula 711, se eu tenho crime continuado, do artigo 71 do Código Penal, condutas reiteradas, em verdadeira continuidade delitiva, ou se eu tenho crime permanente, exemplo, tráfico de drogas, a maioria dos crimes da lei de armas, eu vou considerar no momento da consumação lá na frente. Então eu não estou mudando a natureza do artigo 5º. Eu estou simplesmente prorrogando, projetando a consumação um pouco mais à frente. Show? Então a letra A está errada porque não é no momento da privação da liberdade da vítima, e sim quando cessar a conduta criminosa. Boa, mais uma. 2014. Essa aqui é para provimento TJ Mato Grosso. Legal. Vamos lá. De acordo com determinação expressa do Código Penal Brasileiro, é vedado ao juiz proceder à combinação de leis sucessivas. Nossa, que maldade é essa? Calma. Essa aqui é maldosa. Senhor. Ai, meu Deus. De acordo com determinação expressa do Código Penal Brasileiro, é vedado ao juiz proceder à combinação de leis sucessivas. E aí, meu time? Maldade essa. É vedado a combinação de leis? Sim. Check. Só que cuidado. Esta vedação, ela é expressa no Código Penal
ou ela vem sendo travada em teoria, em linguagem doutrinária, vindo lá com Nelson Hungria, uma divergência de Frederico Marques, de José Américo Taipa de Carvalho. Ai, Pedro, não, isso daí não está expresso. Eles quebram o pau da doutrina. Tem que o STJ e o STF fixar, o STJ súmula e o STF com repercussão geral em tema. Ah, então essa parte aqui, ó. Ah, eu não sei nem se vocês estavam me vendo, não tinha colocado o slide, ó. De acordo com determinação expressa do Código Penal Brasileiro, é vedado ao juiz proceder à combinação de leis penais. Tem determinação expressa no Código? Socorro, essa aqui é maldade demais do examinador, hein? Tem? Não, não tem. Então essa aqui tá errada. Errado, meu time, errado. Não é por determinação expressa do Código Penal, mas sim com base em interpretação do nosso Poder Judiciário, com base em súmula e lastreado muito na nossa doutrina, que vai discutir e vai trazer a hipótese de lex tercia. Boa! Bora para mais uma. Bora para mais uma. Depois a gente ainda vai falar de lei intermediária. Vamos ver essa daí. Assinale a alternativa correta sobre o tema da lei penal no tempo e mais especificamente o que se entende por lex tercia. Então eu estou analisando lei penal no tempo, mas a banca já me disse, olha, foca no que é lex tercia. Beleza, e aí eu tenho que pegar a definição. Trata-se de revogação de uma incriminação penal por uma lei posterior que não mais considera o fato como criminoso. Trata-se de revogação de uma incriminação penal por uma lei posterior que não mais considera o fato como criminoso. Isso é lex tercia ou é abolício crimes? Ai, Pedro, é abolício. Beleza. Então tá errado, a letra A não é. Vamos arriscar. B. Trata-se da aplicabilidade da lei posterior que de qualquer forma favoreça o agente e aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Essa aqui, meu time, é uma novatio legis in meius, uma lei penal mais benéfica. Não é lex tercia. Trata-se de aplicabilidade de lei posterior que de qualquer modo favoreça o agente e aplica-se aos fatos anteriores desde que não ocorrido o trânsito em julgado. Não é lex tercia. Vamos ver a D. Trata-se da combinação de leis que se mostra necessária por força de equidade, justiça e igualdade para regular algumas situações transitórias que se verificam em face de sucessões de leis penais. Trata-se da combinação lex tercia, lei terceira. Combino a lei 1 com a lei 2 e ela vira um mutante, uma terceira lei. Resposta gabarito D. Tranquilo? Deixa eu riscar aqui a C. Super tranquilo, super fácil. Vamos continuar, vamos dar sequência. Lei intermediária. Deixa eu ver se eu vou reduzir um pouquinho isso aqui. Que eu vou jogar um pouquinho para cá. Ó. Boa. Qual o conceito que eu trouxe para vocês de lei intermediária? Olha o que acontece. Pode ocorrer o surgimento de uma lei intermediária, ou seja, aquela vigente depois da prática do fato, mas revogada antes de esgotar as consequências jurídicas da infração penal. Mesmo nessa situação, o princípio da retroatividade da lei mais benigna permanecerá válido. Pedro, não entendi nada. Você sabe a linha do tempo do processo penal comum, mais ou menos? Basicão, tá? Basicaço. Eu tenho o inquérito policial, que ele vai me trazer elementos de autoria e materialidade. Materialidade, indício suficiente de autoria, né? E também ele vai trazer elementos que vão lastrear eventual medida securatória, busca e apreensão e tudo mais. Ao final do inquérito policial, o delegado faz um relatório final.
ele encaminha ao Ministério Público, o Ministério Público pode oferecer denúncia, pedir diligência complementar ou arquivar. Ofereceu denúncia, ele vai oferecer com base no artigo 41 do CPP. Ele manda ao juiz de direito, que fará esse primeiro juízo de admissibilidade. Se tiver tudo certinho, ele manda citar o réu. Eu preciso da citação válida para que a ação penal desenvolva. Citou o réu, ele é citado para apresentar resposta à acusação no procedimento comum, ARA, lá do 396, 396A do Código de Processo Penal. Ele se defende. Se não for hipótese de absolvição sumária, o juiz já vai designar uma audiência de instrução, debate e julgamento lá do 400 do CPP. Ao final, o juiz abre para as alegações finais, pode ser oral ou os memoriais por escrito e decide. Beleza, a linha do tempo. Vamos pensar o seguinte, a data do fato, 2018, tinha uma lei. Quando chegou mais ou menos na fase de resposta à acusação, veio uma lei nova. Então tinha uma lei e na RA já tinha uma lei nova. Quando o juiz vai sentenciar, já havia a edição legislativa de uma terceira lei. Então eu tenho a lei A, lei B e lei C. E essa lei intermediária, será que eu posso aplicar? Pedro, não entendi nada. Eu trouxe para vocês no slide. Pensa o seguinte. A lei A, ela trazia uma pena de 1 a 4 anos. Beleza? E essa lei é ao tempo da ação ou da omissão. Acompanha comigo. Essa lei A, essa lei A é revogada pela lei B. Olha o que eu coloquei aqui. A lei B revoga a lei A. E o que eu tinha na lei B? Uma pena de 2 meses a 1 ano. Ela é uma lei mais favorável ao réu? Cara, sim. Eu tinha uma pena de 1 a 4 anos e essa lei B vem com uma pena de 2 meses a 1 ano. Eu posso aplicar essa lei nova? Claro! Mas vamos pensar que essa lei surgiu mais ou menos lá na brincadeira da nossa RA. Quando do fato eu tinha a lei A, quando da resposta à acusação eu tinha a lei B. Vamos imaginar o seguinte. Qual é o efeito que eu dou se eu quisesse aplicar essa lei B? É retroatividade ou ultraatividade? A lei B está voltando ou está avançando no tempo? Está voltando. Se ela está voltando, eu tenho a tal da retroatividade. Beleza? Retroatividade. Até aqui não tem novidade. Até aqui não tem novidade. Pedro, por que retroatividade? Porque o movimento do tempo, vou até colocar aqui, ó. O movimento é para o passado. Para o passado. Essa lei B está voltando ao tempo da denúncia. Aliás, eu coloquei aqui lei A, vou até arrumar aqui, ó, lei B. Só que vamos bagunçar um pouquinho mais. Vamos pensar o seguinte. Calma aí que eu vou duplicar aqui. E eu vou apagar esse aqui. Para ficar mais fácil. Vamos pensar o seguinte. Lá na sentença. Será que eu consigo trazer para cá? Deixa eu jogar só um pouquinho para cá para ficar melhor no vídeo. Para cá um pouquinho. Esse aqui está escrito lei C, dá para ver ali. Lá no momento da sentença, agora eu tenho a lei C. E olha o BO. A lei C traz uma pena de 1 a 5 anos. E agora, meu time, eu tenho a primeira lei, que ela tem 1 a 4 anos. Durante o processo, ela é revogada pela lei B, que traz uma pena de 2 meses a 1 ano. E agora, na sentença, eu tenho uma terceira lei, a lei C, que revogou a lei B, que havia revogado a lei A. E essa lei C traz uma pena de 1 a 5 anos. E agora, meu time? Qual eu aplico? Essa é a pergunta. Qual eu aplico? Pedro, eu entendi. Eu vou aplicar a lei intermediária. Eu vou aplicar a lei intermediária porque
ela é a mais benéfica dentre as três. E aqui, gente, eu estou fazendo algum juízo de combinação de lei? Eu estou juntando um pedacinho da lei A com o que me interessa com a lei B, com o que me interessa com a lei C, ou eu estou aplicando na íntegra? Ou a lei A, ou a lei B, ou a lei C? Ah, Pedro, é na íntegra. Então pode-se aplicar a lei intermediária. E se alguém perguntar para vocês um dia, Pedro, a lei intermediária, e agora vê se fica mais claro o conceito que a gente trouxe lá em cima, cadê? Ó, pode ocorrer o surgimento da lei intermediária, ou seja, aquela vigente depois da prática do fato, mas revogada antes de esgotar as consequências jurídicas da infração. Mesmo nessa situação, o princípio da retroatividade da lei mais benigna permanecerá válido. Claro! E aqui eu vou ter um efeito retroativo com a lei A, e aí eu dou uma sobrevida à lei B, porque a lei C não é o posterior, o ulterior, e ela não é a lei que está vigendo, mas eu não quero aplicar a lei B, que já morreu, já foi revogada, então eu vou dar uma ultravida a ela, ultraatividade. Então você não vai esquecer mais isso, você vai me prometer. Se um dia alguém lhe perguntar, Pedro, o candidato, a lei intermediária possui o duplo efeito? A lei penal intermediária, vou colocar aqui, a lei penal intermediária tem o duplo efeito? O que você vai me responder? Duplo efeito, lei intermediária. O que você vai responder? Que sim. Ela vai ter retroatividade com a lei inicial, a lei A, e ultraatividade com a lei que a revogou, a lei C. Perfeito? Tranquilo? Deixa eu ver a questão, a questão que nós colocamos aqui com relação à lei penal no tempo. Isso aqui, Procurador da República, hein? No tema de aplicação da lei penal no tempo, letra A. Havendo sucessão de leis penais no tempo, é aplicável a lei intermediária se ela for a mais favorável. Havendo sucessão de leis penais no tempo, é aplicável a lei intermediária se ela for a mais favorável. Isso aqui tá certaça, né? Mas vamos ver o resto. O Código Penal prevê combinação de leis sucessivas, sempre que a fusão possa beneficiar o réu. Meu Deus do céu! Tá errada. Não pode. Letra C. O Código Penal veda a lex tercia. Não é o Código Penal que veda, é o sistema de precedente, a jurisprudência hoje veda a combinação de leis penais. Até porque o Supremo voltou com essa jurisprudência. Já foi possível aqui, em território jurídico brasileiro, fazer combinação de lei penal, até que os tribunais superiores sedimentaram a questão dizendo não pode. Então não é o Código Penal, não é uma imposição ex lege em decorrência da lei, mas sim uma orientação dos tribunais superiores. Então a C está errada. D. Verifica-se a maior favorabilidade da lei no exame da norma em abstrato. Não é da norma em abstrato, né, meu time? Olha como a letra A é a mais complexa, ou mais exata. Havendo sucessão de leis penais, é aplicável a lei intermediária se ela for a mais favorável. Não é de forma abstrata, é de forma concreta. Letra A, gabaritaço. Beleza? Pedro, tema objetivo, tema central, tema na tela. O que eu queria que você tivesse como certo hoje? Eu tenho dois temas, né? A combinação de lei penal e a lei intermediária. Combinar quer dizer a junção, unificação de duas leis para criar uma terceira. Isso não pode. Ou aplica
uma ou aplica outra. Diferente da lei intermediária. A lei intermediária é quando no curso da ação penal eu tenho a lei inicial, que é revogada pela lei intermediária, que é revogada por uma outra lei. Eu tenho 3 leis, qual que eu vou aplicar? A que for mais favorável ao réu. Se for a lei intermediária, ótimo. Ela vai ter um duplo efeito. Ela vai ter retroatividade com relação à primeira lei e ultraatividade com relação à lei que a revogou, a lei final, a lei que está vigendo, por ela ser mais favorável. Perfeito? Eu acredito que com as nossas explicações de hoje, resolução de questão, Procurador da República, Ministério Público, enfim, uma série de questões de nível elevado, nós chegamos a um denominador comum e vocês podem sair seguros aqui da aula. Se porventura você ficou com alguma dúvida, você não vai ficar com essa dúvida. Você vai fazer o seguinte, você vai lá no Instagram e você vai me procurar. Você vai colocar @PedroAndradeLR. E você vai bater um papo comigo lá. Falar, Pedrão, eu fiquei com dúvida em tal ponto da aula. Eu fiquei com dúvida em tal momento do slide. E aí, meu time, no menor tempo possível, eu vou tirar essa dúvida. A gente vai bater um papo gostoso lá. E se for outra coisa também, pode me chamar lá. Tanto eu quanto os demais membros da equipe do que nós sempre estamos à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Esse tema é muito gostoso. Quando você aprende a ideia central do Instituto de Sucessão de Leis, o efeito delas no tempo, você não esquece mais e você leva essa aplicabilidade do tema para frente, tá? Minha última dica, entre no site do que, coloca lá penal, combinação de leis, sucessão de leis penais e resolva umas 10 questões. E aí, quando você for resolver essas questões, você vai ter uma base para me dizer, Pedro, não entendi tal ponto, estou errando muito nisso aqui, me esclarece, eu consigo te mandar um áudio, às vezes um vídeo curto, e eu vou tirar toda a sua dúvida lá no Insta. Beleza, meu time? Bons estudos e até o próximo encontro. Valeu!